Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E você que nos acompanha através da Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Natal Agora FM, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Mar e Campo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa d'Anta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM Nízia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Apacentas as ovelhas, como Cristo bom pastor, edificas. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum do ano B. E o evangelho desse domingo é do evangelista João. Assim nos fala o evangelista João, no capítulo 1, versículo de 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o domingo passado, no qual celebramos a Epifania do Senhor, e
mais precisamente com a festa do batismo do Senhor, que celebramos no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, encerramos o tempo do Natal e iniciamos o tempo comum do ano litúrgico B. Hoje, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. No tempo comum do ano litúrgico, somos convidados a viver uma espiritualidade focada em nossa vida diária, fazendo dela um itinerário de santidade. Ou seja, um itinerário de fé, de amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, continuamente descoberto e redescoberto em nossa vida como Mestre, como Senhor, como Salvador. Nesse segundo domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala de vocação, nos fala do chamado que Deus dirige a cada um de nós, na expectativa de nossa resposta e disponibilidade em segui-lo. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel narra a vocação de Samuel. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 13 a 20, fala da vocação do cristão, a vocação à santidade. O Evangelho, segundo João, capítulo 1, 35 a 42, narra o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, é evidenciada a importância da figura que desempenha o papel de mediador, que cumpre a função de diretor espiritual e ajuda o vocacionado a reconhecer o chamado de Deus em sua vida, a voz de Deus, e a segui-la. Na primeira leitura, quem exerce esse papel de mediador, de orientador espiritual do jovem Samuel é Eli. No Evangelho, quem exerce esse papel de mediador é João Batista, que não retém seus discípulos para si mesmo, mas os direciona para Jesus. Deus havia chamado Samuel por 3 vezes, mas ele não reconheceu que era a voz de Deus quem lhe chamava, e cada vez que ele escutava a voz, se dirigia ao sacerdote Eli, pensando que fosse este quem o estava chamando. E a leitura do livro de Samuel diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. Portanto, sugere claramente que o chamado de Samuel é uma iniciativa exclusiva de Deus, a qual Samuel, no primeiro momento, totalmente alheio. E o autor do livro de Samuel sublinha a dificuldade de Samuel reconhecer a voz do Senhor. Deus chamou Samuel por 4 vezes, só na última vez o jovem conseguiu identificar a sua voz. O fato sublinha a dificuldade que qualquer vocacionado inicialmente tem de identificar a voz de Deus, de identificar o chamado do Senhor, no meio de uma multiplicidade de apelos que todos os dias atraem a sua atenção e o seduzem para outros caminhos. Depois sobressai o papel de Eli na descoberta vocacional do jovem Samuel. Eli, um sacerdote do templo de Siló, onde se conservava a Arca da Aliança antes dela ser transportada para Jerusalém. Uma noite, Samuel, que ainda era muito jovem e vivia desde pequeno ao serviço de Deus no templo, ouviu o chamado. Ele auxiliava Eli no templo. Ouviu o chamado de Deus durante o sono, por 3 vezes consecutivas, e foi ter com Eli, o sacerdote. Mas não era o sacerdote quem chamava o jovem Samuel. Na terceira vez, Eli compreendeu que quem chamava Samuel era o Senhor e lhe ensinou a abrir o seu coração ao chamado de Deus, dizendo: se te voltar a chamar, responde, fala, Senhor, o teu servo te escuta. Orientado por Eli, Samuel aprendeu a reconhecer a palavra de Deus, o chamado de Deus, e a partir de então, ele torna-se um servidor de Deus, um profeta, fiel à sua vocação. No mundo bíblico, escutar não significa apenas ouvir com os ouvidos, ouvir rumores, sons, mas significa especialmente acolher no coração a palavra e transformar aquilo que se escuta em compromisso de vida. No relato da vocação de Samuel, aprendemos que a vocação é sempre uma iniciativa de Deus. Não foi Samuel que chamou a si mesmo, mas foi Deus quem o chamou. É Deus quem chama, quem escolhe, quem interpela e desafia o vocacionado a dar uma resposta
ao chamado que lhe é dirigido. Deus dirige-se a Samuel enquanto este estava deitado, dormindo durante a noite. Assim aprendemos que é no momento do silêncio, da tranquilidade, quando cessa a algazarra, o barulho e a confusão, é que a voz de Deus se torna mais facilmente perceptível ao vocacionado. É no silêncio, na meditação, quando o coração e a mente do homem abandonam, deixam de lado a preocupação com os problemas do dia a dia, que então nos tornamos disponíveis para escutar e responder os apelos e o desafio de Deus. No Evangelho, no caso dos discípulos de Jesus, os que são inicialmente chamados, sobressai a figura mediadora de João Batista. João tinha muitos discípulos, e entre eles também 2 pares de irmãos, Simão e André, João e Tiago. Todos eram pescadores da Galileia. Precisamente para 2 deles, João Batista indicou Jesus, logo um dia depois do batismo de Jesus no Rio Jordão. João viu Jesus que passava e indicou aos seus 2 discípulos o Senhor, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Equivalia a dizer: eis o Messias, eis o Salvador, eis o enviado de Deus, eis aquele que vem inaugurar a nova aliança, a nova Páscoa e realizar a libertação, a salvação definitiva do ser humano. João Batista tem consciência de que sua missão consiste apenas em preparar os homens para acolher o Messias. Quando este passa, sua missão termina. Começa a missão de Jesus. João está plenamente consciente disso. Não procura prolongar o seu protagonismo ou conservar para si os discípulos que o seguiam, que durante algum tempo o escutaram e que estiveram com ele. João sabe que a sua missão não é congregar à sua volta um grupo de adeptos, mas preparar o coração dos homens para acolher Jesus e a sua proposta redentora. Por isso, no momento certo, João indica Jesus aos seus discípulos e os convida a segui-lo. E os 2, a partir daquele dia, começaram a seguir Jesus, o qual lhes perguntou: o que estás procurando? Os 2 perguntaram-lhe: mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde e vede. Ou seja, o Senhor os convidou a segui-lo, para estar com ele. Eles foram, permaneceram com Jesus, convenceram-se de que ele era o Cristo e nunca mais voltaram a seguir a João. Nas poucas horas transcorridas com Jesus, eles ficaram tão cheios de vida, cheios de Deus, tão admirados, que imediatamente um deles, André, falou com o seu irmão Simão, dizendo: encontramos o Messias. A amizade com o Mestre, com nosso Senhor Jesus Cristo, garante à nossa alma uma paz profunda e grande serenidade ao nosso coração, mesmo naqueles momentos mais obscuros da nossa vida e nas provas mais difíceis. Procurar e encontrar Cristo é a meta da nossa vida. E a pergunta sempre nos vem: mestre, onde moras? Também nós dizemos a Jesus e ele nos responde: vinde e vede. Eis a nossa vocação, procurar Cristo. E uma vez tendo encontrado o Senhor, permanecer com ele, para participar de sua vida, para partilhar de sua vida e aprender com ele. Os discípulos devem ir e ver. Assim deve se comportar o discípulo de Jesus, ir ao encontro do Senhor. Pois a identificação com o Senhor não é algo que se chega por uma simples informação, mas algo que se alcança apenas por experiência pessoal, de comunhão e de convivência com nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo fala da vocação cristã, que consiste em viver de forma coerente com o chamado de Deus. No cristão que vive em comunhão com Cristo, deve manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Não é possível cristão seguir Jesus e continuar vivendo no pecado. E quando se aplica ao domínio da vivência da sexualidade, que é um dos campos onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais notáveis, ou eram notórias, significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão. Por isso São Paulo nos fala: irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e vos foi dado por Deus?
não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso, você que está me ouvindo, peçamos ao Senhor a graça de viver com fidelidade a nossa vocação, de seguir e estar com o nosso Senhor, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ainda no pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, Vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. tão pequeno sou, até os olhos teus. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e belo. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Em nossos dias, há quem considere o compromisso social do cristão como algo irrelevante para a fé.
Muitos pensam que não há nenhuma relação entre a fé cristã e o compromisso social, e que a religião deve se ocupar exclusivamente com a salvação da alma. Contudo, essa postura ideológica mutila o coração do Evangelho, tanto quanto a que reduz o cristianismo a uma espécie de organização não governamental, como nos recorda o Papa Francisco em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate. É ideologia reduzir a fé a uma praxis socio-transformadora e caritativa, tornando secundária a espiritualidade, a união interior com Cristo e a vida da graça. Mas também nos fala o Papa Francisco, na sua exortação Gaudete et Exsultate, é também nocivo ideológico suspeitar do compromisso social dos outros, rotulando como algo superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista ou populista, e consequentemente relativizar o engajamento dos cristãos com as questões sociais, como se houvesse outros temas mais importantes com os quais a fé deveria se ocupar. É ideológico reduzir a fé cristã ao engajamento social, assim como é interessar-se apenas por uma determinada ética ou um conjunto de ideias, propondo um ideal de santidade que desconsidera a injustiça deste mundo. Nos recorda o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, com a mesma firmeza com que devemos defender a vida do inocente nascituro, pois a vida humana é sempre sagrada. Independentemente do estágio de seu desenvolvimento, também devemos defender a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, na eutanásia velada de doentes e idosos que são privados de cuidados, bem como combater os novos tipos de escravidão e todas as formas de descarte. Nesse contexto, a temática das políticas públicas, discutida na campanha da Fraternidade de 2019, representa uma abordagem bem-sucedida para reintroduzir a questão da justiça e equidade social no debate público, colocando a inclusão dos mais vulneráveis no centro das decisões políticas do Estado. Ocupar-se das questões sociais, como as políticas públicas, não é alheio à fé cristã, pois a mensagem do Evangelho compromete os cristãos com a prática do direito da justiça. Numa ótica cristã, as políticas públicas podem ser vistas como um meio de responsabilizar o Estado para criar instrumentos e mecanismos a fim de realizar as obras de misericórdia mencionadas no Evangelho de São Mateus. As políticas públicas, fundamentadas nos valores de direito e justiça, estão intrinsecamente ligadas às preocupações dos profetas do Antigo Testamento em relação ao pobre, órfão, viúvo e estrangeiro, considerados os mais vulneráveis em Israel. Os antigos profetas denunciam a religião, como o profeta Isaías, que negligencia a justiça, considerando seu culto como idolatria, além de condenar a exploração dos pobres e a corrupção nos tribunais. Os profetas, nas Sagradas Escrituras, associam a palavra direito à justiça, como a base moral que obriga a socorrer os mais necessitados. A justiça, portanto, impõe ao Estado a obrigação moral de cuidar dos vulneráveis na sociedade. Na Bíblia, a palavra justiça vai além do significado de dar a cada um que é seu, ultrapassando a ideia de meritocracia. Os profetas e Jesus entendem a justiça não apenas como a obrigação de dar a cada um que merece, mas também de suprir as necessidades daqueles que não possuem ou não merecem, superando a meritocracia e abrangendo a necessidade do outro. Os profetas, ao combater a idolatria e advogar por um culto comprometido com a justiça social, estabelecem uma ligação entre as questões sociais e religiosas. Nos evangelhos, Jesus anuncia o reino de Deus, mostrando misericórdia pelos despossuídos, famintos, injustiçados, pobres, doentes e pecadores. Os direitos fundamentais, como trabalho, alimentação, moradia, saúde, educação, liberdade e acolhimento ao estrangeiro, devem ser assegurados a todos. Apesar do engajamento em políticas públicas para promover a justiça social, o compromisso cristão também exige a prática pessoal das obras de misericórdia no cuidado ao próximo. Jesus nos adverte, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 46, que seremos julgados pela nossa postura em relação aos desvalidos. Entretanto, além das obras de misericórdias corporais, jamais devemos omitir as obras de misericórdias espirituais.
Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.